Em 2020, um dos assuntos mais procurados na internet, mesmo durante o auge da pandemia, foi o conceito de raça. O assassinato do americano George Floyd e do brasileiro João Alberto trouxeram de novo o assunto à tona. E olha que esse assunto nem é tão novo assim. E aí, você sabe explicar o que é raça? E o que isso tem a ver com racismo? Ao longo da história, as pessoas têm reconhecido as diferenças entre elas mesmas e as populações de outras partes do mundo. Mas foi por volta do final do século XIX que essas diferenças físicas e culturais entre os europeus e os outros povos foram apresentadas através de um conceito que buscava uma explicação supostamente científica. Dessa forma, o conceito de raça pode ser entendido considerando o projeto de elaborar uma classificação dos seres humanos a partir de suas diferenças físicas e culturais. Mas a raça não é um dado da natureza. Mesmo quando falamos de cães, gatos ou cavalos, estamos falando de raças que foram artificialmente criadas pelo homem depois de sucessivos cruzamentos. Por outro lado, quando falamos de grupos humanos que permaneceram isolados durante várias gerações em um espaço geográfico limitado e que acabaram adquirindo características físicas e culturais em comum, ainda assim não podemos falar de raça. No caso dos cães, das pouco mais de 20 raças que existiam na natureza, fomos capazes de criar com cruzamentos as mais de 300 que temos atualmente. Para os zoólogos, as raças de animais são linhagens dentro das espécies nas quais ocorre uma acentuada diferenciação genética. Entre as raças de cães, por exemplo, o percentual de diferenciação genética pode chegar a 30%, mas no caso dos seres humanos, essa diferenciação genética não passa dos 5%. E por esta razão, em termos biológicos, não existem raças humanas. Mas desde que a raça foi considerada um conceito científico para explicar as diferenças entre os seres humanos, estava implícita também a ideia de que havia um ranking entre as raças, variando daquelas consideradas mais desenvolvidas até as consideradas mais primitivas. Foi essa concepção que deu ainda base para a higiene racial, ou eugenia, que entendia que as raças superiores deveriam prevalecer e que a pureza das supostas raças seria um caminho para resolver problemas sociais e acabar com doenças. A eugenia formulou alguns dos principais conceitos que orientariam o pensamento racial. Para o inglês Francis Galton, por exemplo, a inteligência e traços comportamentais seriam herdados dos pais. E para o francês Arthur de Gobineau, a miscigenação seria benéfica para as raças consideradas inferiores, mas depreciaria as raças consideradas superiores. No Brasil, do final do século XIX e início do século XX, médicos e cientistas tentaram justificar, através do que eles entendiam como inferioridade racial, nosso suposto atraso em relação a outros países. Para eles, a maior parte dos nossos problemas aconteceria devido a características naturais da nossa população, que condenariam principalmente a parcela negra da população a pouca inteligência e a uma tendência natural para o crime. Mas eles ignoraram que as desigualdades sociais entre brancos e negros eram um fator-chave para entender a maior parte das nossas mazelas. Mesmo que hoje se reconheça que não foi encontrada base biológica para a divisão dos seres humanos em raças, que significava classificar e dividir as pessoas a partir de diferenças superficiais, como a cor da pele ou dos olhos, o tipo de cabelo ou o formato do crânio, ao longo da história esse conceito foi usado para a perseguição, discriminação e o assassinato de milhões de pessoas. E embora essa concepção de superioridade e inferioridade entre pessoas de aparências diferentes não encontre mais tanto espaço na pesquisa científica atual, ela ainda está bastante presente no dia a dia. Por exemplo, acreditar que pessoas de origem oriental sejam naturalmente mais capazes de realizar cálculos matemáticos, ou que pessoas negras
sejam naturalmente mais aptas à dança ou esportes do que para as ciências, também são crenças discriminatórias que têm implícita uma noção de raça. Dessa forma, raça é um conceito socialmente construído que estabelece relações de desigualdade entre um grupo considerado superior e o outro considerado racialmente inferior. No entanto, por mais que pareça que esse conceito tenha levado ao racismo, na verdade, a raça é que se originou do racismo. Recentemente, cientistas alemães lançaram um documento em que afirmavam que o termo raça não deveria mais ser usado em relação aos seres humanos em trabalhos científicos. Esse grupo de cientistas reconheceu o papel que o conceito teve nas teorias que levariam ao extermínio de milhões de pessoas ao longo da Segunda Guerra Mundial e também quanto ele foi usado para criar uma justificativa moral para o racismo. Os cientistas declaram ainda que a divisão das pessoas em raças foi desde o início mais uma classificação social e política do que biológica. Discutir o termo raça atualmente pode nos remeter a uma amarga viagem aos subterrâneos da humanidade, mas também pode ser uma oportunidade de participar ativamente na reparação de muitas injustiças e desumanidades que ainda hoje são cometidas. E aí, gostaram? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Toda semana a gente vai ter aulas novas. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau.